Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite, tudo bem com você? Prazer estar aqui pela TV Cidade Verde Jovem Pan para mais um programa Boa Noite, Elias Neto. O nosso encontro é sempre de 18h20 às 19 horas. Muito obrigado pelo seu carinho e sua audiência. Você que nos acompanha por meio das nossas emissoras em todo o estado de Mato Grosso, do YouTube e também do Facebook da TV Cidade Verde. Grande abraço. E a convidada de hoje é jornalista, cientista social e bacharel em Direito. Sua trajetória não é linear. É a construção de uma perspectiva sobre como o poder funciona através da comunicação. Com 15 anos de experiência no mercado, já trabalhou no TCE, o Tribunal de Contas do Estado, no TJ, Tribunal de Justiça, em jornal local e atualmente se dedica a consultorias e assessorias em comunicação política. Por isso a gente diz boa noite, Andressa Barbosa. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou muito feliz de estar aqui. Você é uma referência para todo mundo que trabalha com comunicação. E obrigada pelo convite. Somos nós que agradecemos, evidentemente, você atender prontamente, estar aqui para falar sobre um tema que é de absoluta importância, que é esse trabalho de comunicação na política que você desenvolve. Me parece que você, neste momento, está com foco muito voltado para essa questão, né? Sim, Elias. A gente vive um momento muito intenso das discussões políticas, Sim. né? E eu entendo e eu acho que todo mundo que acompanha um pouquinho de política sabe que a gente precisa falar de democracia. Sim. Então, quando a gente facilita e capacita as autoridades públicas, sejam os candidatos, as pessoas com cargo, o próprio eleitor, para compreender o que é a comunicação política, a gente contribui com a democracia. Sim. Né? A gente facilita o diálogo, as pessoas se entendem melhor. E a política é a arte do diálogo, da construção por essa via. Né? Então, Sim. por isso, eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho, mas também pensar não só na construção assim, da minha imagem como profissional, mas pensar que eu estou dando uma contribuição para a sociedade. Perfeitamente. Você falou a política é a arte. Neste momento, nós estamos vivenciando uma arte ou menos arte e mais confronto? Acho que é um pouco de todas essas coisas. Sim. Porque se pensar que nosso processo de redemocratização é muito recente, 88, que foi o 88, 89, né, o início Sim. da redemocratização, a gente está amadurecendo A as Constituição vias. foi promulgada em 88, Em 88, né? isso. Exato. Em 89 foi a Constituinte, a primeira eleição, Sim. né, para presidente. Enfim, a gente vive um amadurecimento institucional e um amadurecimento do pensamento brasileiro. Então, claro que a gente vive momentos críticos, a gente vive momentos que nos preocupam, mas eu acho que se a gente olhar um pouquinho com um olhar mais amplo para a nossa história e para os processos que a gente já passou nesse país, eu acho que a gente não está tudo tão perdido assim. Eu acho que a gente está num momento realmente de amadurecer e de fortalecer. E as crises são essa oportunidade. Elas nos trazem oportunidade para o Exatamente. crescimento, né? Exatamente. Mas é evidente que a nossa evolução é inequívoca. Desde a Idade Média para cá, se nós observarmos as coisas como ocorriam e como ocorrem hoje. Mas a coisa me parece que ficou um pouco mais complicada a partir do momento em que as redes sociais praticamente tomam conta do debate. E aí você não tem nenhuma regulação nessa questão aí de liberdade de expressão e tudo isso. Há uma confusão no que vem a ser a liberdade de expressão? Eu acho que é uma confusão do que é liberdade, né? Sim, sim. É uma palavra até muito difícil de você definir, um conceito muito difícil de definir. A gente precisa ter cuidado também para falar das redes sociais, porque
em que medida nós estamos falando de pessoas reais, de fato, falando pelas redes sociais ou dos robôs? Porque Sim. com esse fator da popularização da inteligência artificial, a gente fica também um pouco num terreno conflituoso. Eu não Sim. sei se eu estou discutindo de fato com uma pessoa que está debatendo ideias ou com uma IA. E é muito fácil a gente se confundir, não é só uma Sim. questão geracional, Sim. porque elas são muito bem pensadas e construídas para falar como pessoas. Então, num mundo em que eu não sei o que é verdade, num mundo que eu não sei se as pessoas com quem eu falo são reais, a crise que antes era só institucional, ou a crise do Supremo, a crise dos deputados, a crise dos vereadores, ela passa a ser uma crise pessoal. Então, a Entendi. gente está começando a afunilar e a entrar num nível de crise muito mais intenso. Eu acho que Sim. essa discussão é muito mais complexa, assim, do que só falar de liberdade ou liberdade de expressão, né? Sim. Ficou quase que um mantra, né? Aquela coisa, Sim. isso é liberdade de expressão, tal. E as pessoas, na realidade, talvez nem saibam ao certo o que vem a ser a liberdade de expressão. Né? Exatamente. Agora, e como é que você que é uma cientista política, como é que você trata desse assunto com o seu assessorado, por exemplo? Então, eu tenho sorte, eu digo muita sorte de hoje conseguir escolher e trabalhar com pessoas que ouvem a assessoria. Sim. Eu falo, não vou citar, mas eu tenho um cliente principal que tem esse cuidado e esse primor com a verdade. Sim. Né? Então, tem facilitado muito o meu trabalho. Sim. Eu acho que se eu tivesse tendo que lidar com outros tipos de personagens, eu teria mais dificuldade. Mas eu opto na minha vida profissional, assim, por trabalhar com assessorados que tenham um mínimo de afinidade com a minha forma de trabalhar. Sim. E eu acho que a gente precisa sempre ter o compromisso com a sociedade e com as pessoas. Porque, como eu falei, se a gente vive um momento de tanta insegurança em relação ao que é verdade e o que é mentira, é melhor que eu tenha responsabilidade enquanto profissional de dar esse norte, essa segurança. Eu acho que a gente tem que ter em mente a função social que a gente executa. Sim. Porque tem muito esse estigma de quem trabalha com política, principalmente do marketing político, de trabalhar com manipulação, de trabalhar com falsear a verdade para vender uma ideia política. E quando você pega a prática e você vive esse meio e realmente tem um compromisso com os valores reais da democracia, eu acho que você tem um compromisso de falar a verdade, de repercutir o que é realmente de interesse público. Eu abro, de vez em quando eu sou seu seguidor, né? Obrigada, com eu tenho muita essa honra. honra. Entendeu? E aí, de vez em quando, fico acompanhando você, as suas falas. Eu, inclusive, estou com o seu Instagram aqui aberto. Aliás, as suas falas são muito boas, viu? A sua forma de falar, a dicção, a expressão que você utiliza, né? O que é? Faça a Kátia Cega da política. Foi um artigo que eu escrevi e foi bem visto, né, nos jornais. Na verdade, eu queria fazer uma resenha do livro do Felipe Nunes, professor Felipe Nunes. Da Quest. Da Quest, exato. Ele é professor da UFMG, um professor fantástico. Tem um livro, 2 livros, na verdade, Biografia do Abismo e O Brasil no Espelho. O Brasil, acabou de lançar agora, O Brasil no Espelho. Exatamente. E esse livro me chamou a atenção, porque ele falou assim que... Não sei se todo mundo conhece a Kátia Cega, né? Uma cantora que ganhou visibilidade. A Kátia Cega, que era afilhada do Roberto Carlos. Isso. Não, sim. Isso. Eu me lembro dela. Já década de 80, exatamente, 90. Exatamente, E ele fala que, olha, hoje o Brasil, a gente retoma algumas discussões, um sentimento na população que remete ao período pré-redemocratização, pré-estabilização da economia. E é muito curioso, porque a gente passou por tanta coisa depois disso, e a gente sentia aquela insegurança do período da inflação, né? Aquele período da gestão Collor, a gente já passou por isso. Do gatilho. Parece que nós voltamos lá. E me chamou muita atenção de como ele fala essas coisas, e eu pensei no ícone da Kátia Cega. Sim.
que foi uma cantora que nesse momento falava tudo isso, representava esse momento, não falava tudo isso aprofundada, mas acho que produzir conteúdos nas redes sociais é uma forma, vir para o debate público, trazer informação é outra forma. Como cidadãos, a gente cobrar do poder público qualidade nas suas comunicações. Então, seja uma instituição de governo, seja uma instituição do judiciário, precisa se comunicar com a sociedade de uma forma clara, limpa. As informações precisam ser fáceis de serem acessadas e fáceis de serem compreendidas. Sim. Né? Então, esse esforço que deve vir de todas as instituições públicas para com a sociedade facilita, porque o cidadão bem informado ele tem mais condição de tomar decisões. Perfeito. Né? Então, eu acho que passa um pouco por aí. Como cidadão, a gente que tem um pouco mais de escolaridade, que teve oportunidades de estudar. Eu tive a oportunidade de fazer 3 graduações, de fazer um mestrado, de me capacitar, de estar no mercado. Eu tenho a obrigação com essa sociedade que me permitiu ter acesso a isso, de retribuir para ela de alguma forma. Sim. Seja produzindo alguma coisinha na rede social, né? Seja no meu cotidiano como profissional. Então, se cada um de nós tomar um pouquinho a responsabilidade do conhecimento que a gente tem, eu acho que a gente vai aos poucos fazendo mudanças mais profundas. Sim. Você trabalhou em jornal, em site? Trabalhei em jornal. Aqui em Cuiabá? Aqui em Cuiabá. Fiquei no RD News 2 anos. Tive uma experiência antes como estagiária, mas o meu tempo foi ali no RD News. Sim, tá. Nesse período, enquanto jornalista, o que passava pela sua cabeça? Você estava no início da sua carreira, né? Não, eu fiz o inverso. Geralmente, o jornalista começa em redação e vai para assessoria. Eu comecei em assessoria, fui para a redação e voltei para assessoria. Quando eu voltei para assessoria, eu entendi que o meu caminho era na comunicação política. Entendi. Eu já não quis mais ir para a comunicação institucional. Sim. Eu senti que as coisas fariam mais sentido. Sim. Essa vivência dentro de uma redação de jornal e cobrindo política, economia, que foram as áreas que eu tive a oportunidade, ela me deu uma sensibilidade, né, do que estar numa redação, do que vive as pressões do jornalista, mas também essa noção de conversar com as pessoas e conversar com as autoridades. Então, você cruza mundos. Sim. Eu acho que foi uma oportunidade muito, muito bacana assim, que a vida me trouxe. Eu tive um professor que dizia sempre, olha, primeira coisa, saiu da graduação, primeiro, entra no estágio antes de sair da graduação. Segundo, passe um bom tempo ou algum tempo na redação, aí só depois você vai para uma assessoria, né? Você fez ao contrário. Você sentiu alguma dificuldade quando você saiu da graduação e foi para a assessoria? Como é que a coisa se processou? Eu sempre fui bem maluca nas minhas coisas, assim, porque eu fiz 2 graduações ao mesmo tempo. Quando eu entrei em jornalismo na UFMT, em 2007, ainda podia ter 2 matrículas. Sim. Então, no ano seguinte, em 2008, ainda era vestibular, não tinha nem. Sim. Eu entrei nas ciências sociais. Então, eu fui cursando as 2 graduações ao mesmo tempo. Sim. Nisso eu fazia jornalismo de manhã e à noite ciências sociais e ficava com esse período da tarde livre. Sim. Falei, não dá para ficar livre, vou fazer um estágio. Aí eu fui para o Tribunal de Contas, abri uma oportunidade de estágio. Então eu preenchi o meu dia inteiro e a minha noite com isso. Então, assim, o momento do estágio era o momento de aprender a escrever, né, texto jornalístico, porque lá a gente produzia muito, era uma assessoria que produzia um release, que é uma matéria, né, para cada processo julgado. Então, eram 141 municípios na época, né, não tinha Boa Esperança do Norte. Então, tinha uma conta para cada município, uma conta para cada câmara, a gente produzia muito. Então, meu estágio foi isso, aprender a ler processo, entender a linguagem jurídica, entender a relação dos municípios, o que é um poder público e aprender a escrever sobre isso. Foi mais uma graduação, assim, foi uma oportunidade muito legal de estágio ali. Sim, então você era de manhã, tarde e noite? Foi. E não dormia? À noite. À noite. Mas era
era isso, assim, era fazer isso ou não fazer, eu não Sim. sei. Eu Você é vim de com tanta onde? sede de Matupá. Você nasceu e se criou em Matupá? Isso, eu morei em algumas cidades aí Sim. do Nortão, mas nasci lá, morei mais tempo lá. Sim, e aí, como que veio esse desejo de trabalhar nessa área? Na comunicação política. Na comunicação política, Na- ser uma cientista política. Como é que nasceu Então, essa visão? eu, quando era pequena, Uhum. eu tinha um ídolo chamado Fernando Henrique Cardoso. Sim. Enquanto as crianças adoravam Xuxa... Ah, eu já ouvi essa história sua. Enquanto as crianças adoravam Xuxa, Sim. adoravam... Eu tinha pôster do Fernando Henrique com a faixa presidencial. E eu Sim. achava aquela profissão de sociólogo uma coisa Sim. incrível. Achava fantástico. E aí, enfim, isso aconteceu, essa idolatria pelo Fernando Henrique aconteceu porque no momento em que ele assumiu a Secretaria, o Ministério da Fazenda, Sim. instituiu o Plano Real, Plano Real. foi quando os meus pais, que estavam separados, voltaram. Então, na minha cabeça de criança, eu entendi que aquele retorno da vida familiar tinha relação com a estabilidade da economia e aquele homem que eu via na TV. Sim. Hoje, com a terapia, eu sei que foi isso. Então, assim, eu criei naquela figura, né, uma figura de autoridade, uma figura respeitável. Eu passei a estudar sociologia, me interessar por isso na escola, Sim. tendo como referência esse ídolo que eu tinha. Sim. E meu sonho era ser socióloga. Mas achei que minha mãe não ia deixar eu vir para Cuiabá estudar sociologia, ser professora. Aí eu fiz jornalismo. Sim. No ano seguinte eu entrei em ciências sociais e fiz as 2 graduações. Ah, e você fez jornalismo aqui, Isso, né? aqui. Você me disse agora há pouco, Isso, aqui, né? verdade. Que na UFMT. Foi essa- E essa por que ela não história. deixaria ser socióloga? Porque eu acho que assim, é muito difícil hoje pensar que meu filho vai fazer uma graduação, para ter uma profissão que eu não tenho uma segurança. Sim. Eu não vinha de uma família rica, né? Minha mãe, uma técnica em enfermagem, nesse momento meus pais já tinham se separado. Então, a apreensão dela de mãe era que eu tivesse uma profissão rentável. Então, eu entendo isso. Mas eu não cheguei a falar isso com ela, eu Sim. só tomei minhas decisões. Então, eu entendi que o jornalismo poderia me dar uma renda. E era em humanas, eu podia... Sim. Mas era isso, era só um golpe para poder ser socióloga. Desse tipo de golpe você entende, então, né? Esse golpe, sim. No bom sentido, né? Só esse. Você está contando essa história e me lembra de algumas histórias, você me faz lembrar de algumas histórias que eu já ouvi de pessoas com mais idade, em que o neto, 2 netos, um foi fazer jornalismo e o outro foi fazer moda, né? E eu me lembro desse avô que me disse, Elias, situação, o fulano de tal foi fazer jornalismo. E falando comigo, né? Eu falei, com pai, você. eu me sustento com jornalismo e tudo isso, né? Aí eu bati um papo com ele, dizendo, ainda mais ele que está entrando aí, me parece que entrando no jornalismo esportivo, já está lá em São Paulo, eu acho que vai ser super legal, né? Tá, mas e fulano está fazendo moda? Legal também, olha, as profissões são muito diferentes Sim, hoje, sim. os caminhos são outros. Pô, eu acho que tinha que fazer uma profissão séria, direito, medicina. Mas é isso, é porque é compreensível que Sim. os pais se preocupem, né? Também existe, a gente sabe que é muito difícil trabalhar com atividade intelectual. Sim. Né? E a gente está, por exemplo, num estado que tem um desenvolvimento agrário muito grande, Sim. que demanda mão de obra na construção civil, enfim. E você pensar que alguém vai fazer sociologia, pensar a sociedade, Sim. para quê? Qual a utilidade disso? A gente precisa de eletricista, a gente precisa de engenheiro, médico. Então, compreendo as preocupações dos pais, mas Mas o aptidão é eletricista aptidão. precisa de um sociólogo, Claro, sem dúvida claro. nenhuma. Tem uma trilha sonora aí que está dizendo, vamos para o intervalo? Vamos lá. Então, vamos para o intervalo. Antes do intervalo, Andressa, depois você vai me explicar por que tem um H aqui no meio do seu nome, tá?
Eu também queria saber. Nós temos aqui um recado também muito interessante, que é o seguinte: somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo, construir um mundo melhor. É por isso que nas assembleias a gente se reúne, compartilha, decide, sempre juntos, para construir uma sociedade mais próspera para todos. A Assembleia da Sicredi Ouro Verde será realizada online no dia 18 de fevereiro, às 19 horas. Para participar é simples. Acesse o app Sicredi e no menu escolha Assembleias. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. Sicredi é ter com quem contar. Somos feitos de diferentes pessoas com o mesmo objetivo: construir um mundo melhor. É por isso que, nas assembleias, a gente conhece mais sobre a cooperativa, compartilha e decide juntos para construir uma sociedade mais próspera para todos. Participe das Assembleias 2026 do Sicredi. Acesse o site e saiba mais. Assembleias 2026. Transformação a gente faz junto. É isso aí, Sicredi é ter com quem contar. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui pela TV Cidade Verde, Jovem Pan. Boa noite, Elias Neto. Até já. Estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando aqui com a Andressa Barbosa. A Andressa é jornalista, é bacharel em Direito, é cientista política, é tudo. Mas eu fiquei curioso aqui, Andressa. O seu Andressa tem um H no meio do Andressa. O que diz esse H? Olha, me causou dificuldade na alfabetização. Eu fui a última criança da minha turma a aprender a escrever meu nome. Ah, é? Mas Sim. Eu não sei, foi uma né? coisa que meu pai quis ali diferenciar. Diferenciar, né? Então, não saberia explicar. Perfeito. Não, existiu uma fase que os brasileiros gostavam, assim, de diferenciar os nomes, essa coisa toda. Eu tenho uma sobrinha que o nome dela, falando, é simples, mas a escrita é diferente. Um dia eu estava dando aula para ela, né? Aí eu fiz a chamada, né? Tinha chamada para fazer, e aí de repente eu começo a falar aqui, não, quem é fulana de tal? Era a minha sobrinha, né? Acontece. Acontece. Exatamente. Olha, agora é o seguinte, como nós falamos anteriormente, que às vezes as pessoas ainda muitos não estão conseguindo entender essa questão da polarização de tudo isso, e às vezes há o caso de que a pessoa compra o discurso pronto e começa a, sem entender na realidade, começa a divulgar aquilo ali, partir para aquela linha sem saber o que está acontecendo até com ela mesma? Eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo hoje, né, em sociedade. Eu estava vendo algumas coisas de neuromarketing, enfim. É muito confortável quando a gente vê uma verdade simples e fácil de ser explicada. Sim. O nosso cérebro sente até um certo prazer com isso. Perfeito. Quando o sim é sim, o não é não, o bem é bem, o mal é mal. Sim. Mas quando fica um pouquinho mais complexo, a gente já sente como uma ameaça. Então, as pessoas já têm nelas algumas noções do que elas querem acreditar, dos valores confortáveis, dos valores que conservam o modo de vida dela. Seja um modo de vida saudável ou não saudável. As pessoas muitas vezes querem conservar modos de vida e hábitos não saudáveis. Sim. Então, quando elas recebem esses conteúdos esse discurso, vamos chamar mesmo o conteúdo de discurso, já organizado e confortável, é mamãozinho com açúcar, né? Claro que a gente precisa ter um pouco de compaixão ou compreensão com as pessoas menos alfabetizadas ou com uma escolaridade menor, mas a gente não sabe que não são essas pessoas que estão repercutindo os discursos com mais força. Sim. Tem gente com poder, tem gente com alta escolaridade que continua repercutindo e acreditando em verdades simples de serem explicadas, mas que não dão conta da realidade. Sim. Então, assim,
Eu não consigo dar uma resposta também simples para essa pergunta, mas é extremamente preocupante, assim, que a gente continue repercutindo mentiras e que a gente continue divulgando conteúdos sem ter o menor cuidado em verificar se eles são reais ou não. Sim. E a gente tem ferramentas para isso. Existe o jornalismo sério para isso. Sim. Eu não gosto de um site ou outro, eu não gosto de um veículo de imprensa ou outro, mas eu preciso buscá-los ainda que eu não goste deles, Sim. porque existe no jornalismo um critério de apuração. Sim. Então, minimamente, aquilo que foi publicado passou por um critério de verificação da verdade. Então, eu gostando ou não do veículo, do viés que ele dá ou não, algumas coisas eu preciso buscá-los para confirmar se o conteúdo que eu recebi no WhatsApp, de fato, foi dito por aquela pessoa ou, de fato, foi uma matéria daquele veículo. Sim. Cada vez mais nós, como cidadãos, precisamos assumir a nossa responsabilidade e não só repercutir, compartilhar coisas que a gente não tem certeza ou duvidar das nossas certezas também. E chegamos a um ponto que às vezes você recebe, passe para frente. Passe para frente. Não precisa nem ler, é muito importante. Passe para frente. E algumas pessoas, muitas, né? Passam para frente. Sim. E aí viraliza uma informação totalmente equivocada. Eu estou esperando a hora que as pessoas vão se cansar dessas notícias de que o mundo está acabando toda hora. Sim. Sim. Porque todo dia o mundo acaba, seja na direita, seja na esquerda. Sim. É urgente, é o fim do mundo, tudo vai acabar agora. Sim. E aí no dia seguinte não acabou, mas aí vai acabar de novo. E o mundo continua. O mundo continua ele e as continua pessoas acabando. Está acabando todo dia. É evidente que eu tenho bastante mais idade que você e eu me lembro que desde criança que eu ouço essa coisa de fim de mundo. Sim. Só que era uma coisa, acho que meio lúdica, sabe? Uma coisa assim meio, sabe, de divertimento e tudo isso, né? Quando as pessoas viam uma coisa muito diferente, falavam, nossa, isso é coisa do fim do mundo, né? Então, isso é coisa do outro mundo. E isso tomou um corpo assustador nos últimos tempos, né? Quando você está trabalhando, dando os seus cursos, essa questão enquanto cientista política, você enfrenta também dificuldades para trazer os seus conteúdos? Ou não, a coisa já está mais Enfrento, tranquila? mas eu entendo que se eu quiser viralizar, eu não sei dançar. Então, eu não vou fazer dancinha no TikTok. Não que o entretenimento não seja importante. Sim. Precisa, sim. Também falo até com um pouquinho de dor de cotovelo, porque eu não sei dançar, então eu não vou viralizar no TikTok. Então, quando eu produzo um conteúdo, inclusive nessa entrevista, eu sei que em alguns momentos eu não estou falando de forma tão simplista ou simples, mas eu sei que não é todo mundo que vai parar para olhar. Sim. E não me importa. Sim. Eu não tenho esse apreço. Eu quero que quem veja e quem busque conhecimento, né, seja nas redes sociais, seja no seu cotidiano, que tenha um pouquinho de, vamos parar para pensar nisso aqui? Sim. Então, é isso, assim, a gente não tem uma fórmula ainda de como viralizar com o pensamento complexo, mas em traduzir aspectos de complexidade a gente pode. Eu posso dizer que você encontrou um caminho de estar na política, trabalhar com a política, mas não se deixar contaminar por este ou por aquele lado? Eu acho que eu estou buscando esse caminho. Sim. Se você, que é uma pessoa que eu tenho maior admiração, Obrigado. vê que eu estou indo nesse caminho, então me dá mais segurança. Né? Eu já fico feliz. Mas é uma busca. Porque existe uma crítica também que se faz hoje. Esse cara é isentão, não existe mais isentão e coisa parecida. Essas máximas que criam. E isso contamina a cabeça, eu posso dizer que até de uma maioria. Sim. Né? No seu trabalho, como trabalhar com essas questões? Sendo técnico. Sim. Sendo técnico e se preocupando com entender que o comunicador, que a gente que presta um serviço, a gente é o mediador Sim. entre
esse mundo que é o poder público, a política, esse meio complexo e difícil, com o cidadão que precisa das políticas públicas, que precisa do hospital, que está preocupado com a sua realidade concreta, com os seus desafios do dia a dia. Se a rua tem asfalto, se o postinho tem médico. Então, pensar nas preocupações desta pessoa e no trabalho de um gabinete que precisa rodar, de um deputado, de um governador, de um senador, de um vereador que desenvolve uma série de trabalhos para que isso aqui aconteça, é entender o meu papel nesse lugar. Sim. Se eu entendo isso, não me importa muito se o discurso daquele político, daquele partido, eu já fiz alguma consultoria para partidos conservadores, Sim. por exemplo, que se aquele discurso ele vai tratar de aspectos moralizantes da sociedade, ou um discurso conservador, ou se vai tratar de um discurso progressista, quando a verdade técnica precisa ser dita. Sim. Então, eu consigo auxiliar tanto um conservador a se comunicar com as pessoas, quanto um progressista. Sim. Quando a preocupação dele é, de fato, mudar a vida das pessoas. Eu não conseguiria fazer um trabalho diferente disso, porque acho que eu entrei tão a fundo na minha capacitação, eu busquei tanto me profissionalizar, entender a sociedade, eu não conseguiria fazer um trabalho morno. Sim. Acho que eu não conseguiria entregar um discurso vazio. Sim. Entende? O discurso tem que ter conteúdo, a política tem que ter compromisso. Sim. O seu trabalho, isso. o seu trabalho, então, é quente. Espero que seja. Espero que seja. Você já pensou em fazer, por exemplo, um programa de rádio, algo assim, falando diretamente com o seu ouvinte? Olha, Elias, eu sempre fui dos bastidores. Não, mas nem fui tanto mais. Eu tenho visto você aí nas redes sociais e você está desenvolvendo um trabalho assim, você fala muito bem. Obrigada. Né? A sua fala é muito interessante, você consegue, porque há aqueles que falam bonito, mas o conteúdo não atinge. Entendi. Ou porque realmente não tem conteúdo, ele só tem a forma conquista, né? E o conteúdo fideliza, né? E ele só tem a forma. Eu vejo você com forma e conteúdo. E o rádio é um veículo assim, ele é fantástico. Democrático, né? Democrático. Chega em todo mundo. Chega em todo mundo, né? Eu me apaixonei pela comunicação ouvindo rádio. Ouvindo rádio 5 anos de idade. Cáceres, Sou de né? Cáceres, 5 anos ouvindo rádio. Ficar ao pé do rádio com meus pais todas as noites. Aí era muito interessante, os caras falando lá em Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Washington, Paris e coisa e tal. Naquela época tinha os correspondentes, né? E eu ficava assim, apaixonado por aquilo, sem entender o que acontecia, até que um certo dia fui entender o que era isso, né? Por isso que eu estou te perguntando, por que você não faz algo assim nesse sentido? Uma ideia, vamos pensar. Vamos pensar. Você trabalhar o conteúdo. Você grava todos os dias? Não. Eu gravo quando eu sinto ou vejo um tema que faça sentido para mim. Eu não me considero nas minhas redes sociais um cliente. Sim. Então, quando eu vejo que eu tenho a contribuir, eu faço o conteúdo. Quando eu sinto que faço uma leitura de que eu consigo conectar. Por exemplo, fiz um vídeo outro dia sobre eliminação no Big Brother por um caso de assédio, né? Sim. Eu vi. Achei muito interessante. E eu acho que, como mulher e trabalhando na atividade intelectual e trabalhando num meio que eminentemente são homens, né? Nesse meio da comunicação política, eu senti que eu poderia trazer uma voz a mais, um olhar a mais, aproveitar que estava todo mundo falando desse tema. Sim. Então, seria uma... Eu acho que eu prefiro aproveitar essas oportunidades. Essa é a minha... E por falar em mulher, como é que você vê a situação da mulher neste cenário político e nessa questão da violência com tantos feminicídios? Mato Grosso, resguardado essas proporções, é um dos campeões, né, de feminicídio, por exemplo. Eu acho que é o tema que mais mexe comigo. Porque eu perdi a minha avó vítima de feminicídio. Então, acho que
saber como isso mexeu comigo e com a minha família e como eu posso hoje falar, como eu posso hoje ser uma profissional. E isso não foi permitido a ela, não foi muitas vezes permitido à minha mãe. Sim. É um assunto que me toca assim muito, talvez me mobilize muito do emocional, mas eu sei que eu entendo que por mais que a gente se preocupe com as estatísticas e elas são preocupantes, Sim. a gente tem essa percepção de uma crescente de violência contra as mulheres. A gente também sabe que essa crescente tem a ver com os mecanismos de controle dessa violência. Então, olhando agora com um olhar de socióloga, com um pouco mais de ferramenta, eu entendo que existe uma reação do machismo, da masculinidade tóxica, em segurar esse movimento crescente que vinha do feminino. Sim. Do feminino e também do feminismo. Sim. No sentido de que o feminismo luta para que homens e mulheres sejam iguais, não para que existam mecanismos de opressão. Sim. O feminismo não é o machismo das mulheres, tá? Acho que isso é importante ser dito. Então, essa reação de violência, também em parte de violência por parte dos homens, vem como uma reação ao fortalecimento das mulheres. E eu acho que entender isso tem que ser motivo para que todas nós nos fortaleçamos e que a gente cada vez mais fale sobre as formas de violência, que não é só a física, é a simbólica, é a patrimonial, é a violência afetiva, né? A violência psicológica. Então, a gente precisa falar, precisa discutir e meu papel como mulher está sendo um pouco ser esse. Muito bem, olha, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Foi um prazer tê-la aqui com a Obrigada. gente, tá? Volte sempre, tá? As portas estarão Obrigada. sempre abertas para você, tá? Obrigado, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho e a sua audiência. Você continua com a programação da TV Cidade Verde Jovem Pan. Um grande abraço, obrigado.